Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo de hoje vai ser improvisado porque o professor está curtindo as merecidas férias, mas nem por isso eu vou deixar de atender pedido de um querido aluno meu, Marcão, da nossa digníssima Universidade Cândido Mendes. Ele vai fazer uma prova para estagiário do Ministério Público, dia 22 de julho agora, próximo domingo. E aí eu vou fazer um resumo para ele de alguns tópicos do conteúdo programático dessa prova. O conteúdo é um pouco extenso, são 20 tópicos. Eu vou, de acordo com a disponibilidade de tempo, eu vou tratar aqui com vocês a respeito dos principais temas, pelo menos, relacionados a esses tópicos. O item de número 1 do conteúdo programático, ele diz respeito ao Instituto da Ação. Então vamos lá, falar rapidamente sobre a ação. É um resumo, tá? Como eu costumo dizer em sala de aula, é uma espécie de mesa redonda, melhores momentos do jogo. É um resumão a respeito aqui do Instituto da Ação. Bom, inicialmente, a respeito da ação, nós temos que lembrar que decorre da inércia da jurisdição o fato de que o judiciário não pode, pelo menos como regra, dar início aos procedimentos jurisdicionais. Então é necessário que a parte interessada lhe provoque o Estado juiz para que ele exerça a atividade jurisdicional. E esse ato da parte de provocar o Estado juiz é justamente o Instituto da Ação. Tá? Então a ação é um impulso inicial, a doutrina mais contemporânea até afirma que o direito de ação ele não se esgota com a petição inicial, com o primeiro ato, o impulso inicial, ele se desenvolve ao longo de todo o processo, sempre que a parte manifesta uma pretensão e solicita reivindica algo, uma postura, portanto, ao Poder Judiciário. Mas podemos ficar com uma base mais segura, já que a prova é para estagiário, com a definição do direito de ação como um impulso inicial que provoca o Estado juiz para o exercício da jurisdição. O primeiro tópico relacionado a um outro tópico, além do conceito relacionado ao direito de ação, seria a análise de sua evolução histórica. Ao longo dos anos, nós tivemos algumas teorias a respeito do direito de ação. Podemos citar aqui a teoria imanentista, a teoria concreta, a teoria abstrata e teoria eclética. A teoria imanentista, ela afirmava a existência do direito de ação como sendo algo inerente ao direito material. O artigo 75 do Código Civil de 1916, não o atual Código Civil de 16, ele afirmava essa teoria imanentista. Porque o autor intelectual do Código Civil de 16, o professor Clóvis Bevilacqua, ele era um dos adeptos dessa teoria imanentista. O professor Clóvis Bevilacqua ele até afirmava o seguinte: você quer entender o que é o direito de ação? O direito de ação é o próprio direito material que pega em armas e vai guerrear em juízo. Então, pela teoria imanentista, não existiria um outro fenômeno além do direito material. O que a gente entende hoje por direito de ação era, portanto, uma característica do próprio direito material. Essa teoria está superada, absolutamente superada nos dias de hoje. Tá? Aí veio a teoria concreta. No afã de superar a teoria imanentista, surgiu a teoria concreta. A teoria concreta afirmava que o direito de ação é algo fora do direito material. Mas mesmo sendo algo fora do direito material, só existiria o direito de ação uma vez que existisse o direito material. Veja, superou, mas não superou, tá certo? Por isso que ela tem esse nome de teoria concreta. Só haveria direito de ação quando houvesse uma concretude naquilo que fosse afirmado pelo autor na petição inicial. Eles não explicavam, portanto, qual era o fenômeno que justificava a sentença de improcedência. Na sentença de improcedência, a regra geral, o que o juiz faz é justamente afirmar que a parte não tem o direito material. E se não tem o direito material, para a teoria concreta não haveria direito de ação. Então, o que foi aquilo? Se não foi o direito de ação, foi o quê? E eles não conseguiam responder essa resposta. Essa teoria está também nos dias de hoje superada. Nós ficamos, portanto, com a teoria abstrata e a teoria eclética. O que é a teoria abstrata? A teoria abstrata surge dessa crítica à teoria concreta. Bom, se o direito de ação não está atrelado, intrínseco dentro do direito material, nós deveríamos aceitar o exercício do direito de ação, seja por uma sentença de procedência ou mesmo uma sentença de improcedência. Então a teoria abstrata afirma que não há nenhum condicionante, não há nada, não há nenhum elemento intrínseco ao direito de ação. Ele é exercido de per si,
sem nenhuma característica que lhe seja estranha para que ele seja exercido. Do ponto de vista dogmático, teórico, certamente que a teoria abstrata ela é a majoritária, tá? Ela é a que está mais correta do ponto de vista teórico. Mas falta analisar a teoria eclética. O que é a teoria eclética? A teoria eclética ela é uma variação da teoria abstrata. O primeiro ponto muito importante é a constatação de que os adeptos da teoria eclética, eles não falam que a teoria abstrata está equivocada do ponto de vista teórico. A teoria abstrata é a correta. O que a teoria eclética defende é a necessidade de alguns condicionantes. Inicialmente, o professor Enrico Túlio Liebman, que é o grande autor intelectual da teoria eclética, ele afirmava que esses condicionantes estavam atrelados ao direito de ação. Hoje em dia, essa posição, mesmo os adeptos da teoria eclética, sustentam que esses condicionantes, que são as condições da ação, nós veremos adiante, esses condicionantes não estão vinculados ao direito de ação, mas ao exercício da jurisdição no sentido de análise do mérito do pedido. Ou seja, o mérito da demanda é o pedido principal daquele processo. A parte precisa preencher certos requisitos de admissibilidade, certas condicionantes, para que aquilo que foi iniciado pelo direito de ação possa chegar ao seu fim normal, que é o julgamento de mérito. Então a teoria eclética hoje em dia defende a existência de condicionantes, mas não propriamente ao exercício do direito de ação, em que pese se chamar condições da ação, não são condicionantes ao exercício do direito de ação, mas são condicionantes para que o juiz possa analisar o mérito da demanda. Então, do ponto de vista prático, hoje em dia tem uma grande discussão se subsiste no nosso Código de 2015 a categoria das condições da ação ou não, prepondera a resposta no sentido positivo. Mas veja, isso não quer dizer que a teoria abstrata esteja equivocada. Há uma certa simbiose. A teoria eclética hoje em dia ela não tem um condom de afastar o acerto da teoria abstrata. A teoria eclética, para encerrar esse tópico, ela defende a existência de condições não para o exercício do direito de ação, mas para o julgamento de mérito ao final do processo, tá certo? Então o próximo tópico que nós temos que analisar é justamente essas tais das condições da ação. Então, uma primeira consideração muito importante, no Código de Processo Civil de 1973, o código que não está mais vigente, portanto, ele afirmava expressamente, tinha lá as expressões condições da ação e tinha a expressão carência de ação. Carência de ação é o fenômeno de quando a parte não tem as condições da ação, não preenche as condições da ação e o juiz não pode, portanto, analisar o mérito da demanda, analisar a pretensão principal do pedido. Como se afirmava lá em 73, no Código de Processo Civil de 73, expressamente condições da ação e carência de ação, a doutrina não tinha dúvida em afirmar que o nosso direito reconhecia o fenômeno das condições da ação. E quais eram as condições da ação lá em 73? Legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Era o que constava lá no artigo 267, inciso 6º do CPC de 73. Aí vem um novo código. E o Código de 2015 ele tem duas peculiaridades. Em primeiro lugar, ele não fala da possibilidade jurídica do pedido. E isso não tem dúvida em sede doutrinária. A doutrina já afirmava que era um equívoco defender a possibilidade jurídica do pedido como um fenômeno relacionado às condições da ação. Então saiu fora a possibilidade jurídica do pedido. Sobrou a legitimidade das partes e o interesse de agir. E o novo código, a outra consideração é essa, o novo código não tem as expressões condições da ação e não tem a expressão carência de ação. Ele continua falando em legitimidade, continua falando em interesse, mas não fala em condições da ação e não fala em carência de ação. E aí surge uma certa celeuma na doutrina. Há quem defenda que a legitimidade e interesse que consta do código, lá no artigo 485, inciso 6º, não seria condições da ação. Essa é a defesa do professor Fred Didier, porque não consta expresso no código a expressão condições da ação. A doutrina majoritária, no entanto, capitaneada pelo professor Alexandre Câmara, sustenta que mesmo que não tenha expressamente a afirmação condições da ação no código, como condições da ação, tirando possibilidade jurídica do pedido, seria a legitimidade das partes e interesse de agir, o Código fez referência às condições da ação ao prever no artigo 485, inciso 6º, esses fenômenos, legitimidade das partes e interesse de agir. Então a doutrina majoritária defende que subsiste o fenômeno das condições da ação.
Tá? O que é a legitimidade das partes? A parte legítima é aquela que é titular, é aquela que tem uma posição na relação jurídica de direito material. Essa é a ideia de legitimidade ordinária. Excepcionalmente, a lei pode prever que mesmo que a parte não seja integrante da relação jurídica de direito material, ela possa ir a juízo demandar em favor de outrem. É o que faz, por exemplo, no mais das vezes, o Ministério Público. Essa é que se chama legitimidade extraordinária. Tá? Isso numa série de resumo, em caráter aqui bem resumido para vocês. Legitimidade ordinária é quando o sujeito assume uma posição na relação de direito material. Legitimidade extraordinária é quando ele não está na relação de direito material, mas pode demandar em juízo porque a lei autoriza. E o interesse de agir é dividido. Interesse de agir significa utilidade. Tá? Interesse de agir é sinônimo de utilidade da intervenção jurisdicional. E ela se subdivide em interesse e necessidade. Você tem que demonstrar que a intervenção do Poder Judiciário ela é necessária, porque as partes não conseguiram resolver por conta própria. E nós temos o interesse e adequação. Você tem que demonstrar que o procedimento que você elegeu, ele é o procedimento adequado para a resolução daquela controvérsia, tá bom? Então, quando a gente fala interesse de agir, nos relaciona a ideia de utilidade da intervenção jurisdicional. Nós temos o interesse necessidade e temos o interesse adequação. Beleza? O terceiro tópico a respeito do Instituto da Ação que eu queria lembrar com vocês são os elementos que identificam a ação, elementos que identificam a demanda. São três: partes, causa de pedir e pedido. Partes, nós temos a parte demandante, que vai a juízo em face da parte demandada. Esses são os sujeitos, as partes do processo. Causa de pedir são os fundamentos de fato e de direito que faz com que a parte demandante peça algo. Veja, a causa de pedir é a causa, o motivo que leva o demandante a pedir algo. E o pedido é a pretensão principal do processo. Você vai a juízo pedindo a condenação do réu, você vai a juízo pedindo a anulação do contrato, você vai a juízo pedindo a declaração de algo. Esse é o pedido do processo, tá bom? Nós podemos classificar a demanda como sendo uma demanda declaratória, uma demanda constitutiva ou uma demanda condenatória. Demanda declaratória, demanda constitutiva e demanda condenatória é algo que nós veremos melhor lá no resumo da sentença. A sentença pode ser constitutiva, pode ser declaratória ou pode ser condenatória também, e lá eu trato melhor com vocês. Esse vídeo já está um pouco extenso, superando aí os 12 minutos, tá bom? Então, esse foi o resumo do primeiro tópico para o concurso de estagiário do Ministério Público. Ele também é improvisado por conta das férias desse que vos fala. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil ao nosso querido amigo Marcão, que ele faça uma boa prova, e eu vou postando esses vídeos de pouquinho em pouquinho aqui nesse meu recesso, tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Ajudem a compartilhar esse vídeo aí se você gostou. Um abraço.